Bom, então, pessoal, eu sei que vocês estão com bastante ansiedade, né? A gente deseja as boas-vindas à disciplina de estágio supervisionado 1, é o primeiro estágio obrigatório do curso e que vai ser conduzido nesse semestre por todos esses professores. Então, qual é a nossa pauta, né, para a aula de hoje? Primeiramente, a gente vai fazer uma apresentação rápida de cada professor. A gente vai falar um pouquinho sobre a característica dessa disciplina, na sequência, a documentação necessária para a realização dessa disciplina, a conclusão do estágio, como que vai ser o processo de avaliação e um momento tira dúvidas, tá? Então, aqui, como vocês sabem, a gente já conversou anteriormente, né, nas atividades com a coordenação do curso, vocês sabem que todos nós aqui, professores, cada um de nós é de um polo diferente, é de um campus diferente. Na reitoria trabalha cedido eu, a professora Fabrícia, a professora Carla e a professora Patrícia, então nós na reitoria nos vemos fisicamente, mas as demais colegas nós conversamos também virtualmente, né? Então, organizamos as atividades, a disciplina, né? De forma virtual também, porque os municípios eles não são próximos, né? Então, a gente não tem como fazer os deslocamentos rápidos para as reuniões. Então, dessa forma, também dizer para vocês que cada uma de nós aqui cumpre um horário, nenhum turno, né? Tem mais atividades que não é só o EAD e também não é só as disciplinas do curso de formação de professores. Então, a gente tem aqui professoras de vários polos, professoras que trabalham em diferentes turnos, e inclusive uma das nossas colegas hoje, a professora Giane, por esse motivo, né, que eu fizemos aqui essa apresentação com as fotinhos, porque a professora Giane, né? Professora Giane Cardoso da Rosa, professora que é lotada no Polo Alegrete, ela está com aula no presencial toda a noite de hoje, então ela não poderia participar. Então é muito difícil todas as 8 conseguirem fechar um dia da semana, no período da noite, que possam estar todas, né? Então, na quinta-feira foi o dia que a gente encontrou com menos falta, né, dos colegas, assim, para poder conversar com vocês. Mas aí a professora Giane falou que depois ela vai fazer um momento com os alunos, né, para conversar também, né, sobre a forma que ela vai conduzir o trabalho. Então, eu gostaria de convidar a professora Andressa para conversar um pouquinho com vocês e se apresentar. Me escutam? Sim. Sim. Peço desculpas pela voz, porque essa temperatura, o clima está horrível, né? Então, estou um pouco congestionada. Então, eu sou a professora Andressa, eu atuo no campus Santo Ângelo, né? Estou lotada aqui no campus Santo Ângelo, sou da área da enfermagem, né? Na área da saúde. Estarei aí acompanhando mais de perto, né? Alguns alunos que estarão também matriculados no campus Santo Ângelo. Já atuo no curso EAD de formação de professores há um tempo, principalmente nas disciplinas de estágio supervisionado, então eu estou à disposição também, né, para posteriormente, havendo dúvidas além desse nosso encontro, né, para a gente marcar um novo encontro somente com os alunos, então, que estarão junto comigo aí, que eu estarei acompanhando mais diretamente. Sejam todos muito bem-vindos, né? Espero que a gente tenha um semestre muito proveitoso, que todos vocês consigam atingir os objetivos, né, dessa disciplina de estágio e que aos poucos vocês comecem a se inserir, então, né, mais diretamente na formação de professores a partir dessa disciplina. Até mais. Prof. Carla. Boa noite a todos e todas. Então, eu sou a professora Carla, sou formada em Educação Especial
professora do Campus São Borja, mas como a professora Marlova comentou, estou também na reitoria, né, na coordenação de apoio às pessoas com necessidades específicas. E doutoranda, então também, além de trabalhar, né, estudante como vocês, mas nesse momento aqui como docente. Já tive a oportunidade, em outros momentos, no curso de formação, trabalhar também com estágio, né, os 2 estágios, e também a disciplina de Educação e Diversidade, agora EJA, né, Educação Profissional, junto com a Kátia. Então, dizer que eu estou à disposição, penso que é um curso diferenciado, né, eu sempre estou dizendo isso porque todos aí já estão quase, né, a grande maioria inseridos no mercado profissional, muitos são docentes, né, e sem a licenciatura estão buscando aqui, então é um curso muito diferenciado e eu acho que agora é uma das melhores partes do curso, Marlova, né, e demais colegas, que é quando se vai para as instituições, né, a maioria já atua nas instituições e quem não tem a oportunidade ou até de conhecer outras instituições, né? Então, os desafios vão começar de contrapor, né, a teoria com a prática, que são indissociáveis, né, e dizer que a gente está à disposição, porque agora começam os desafios, né, de entender tudo que a gente está falando aqui com a realidade lá e linkar tudo isso, né. Então, a gente está à disposição, porque vão ter que planejar, pensar, né, e aí a gente precisa se encontrar em vários momentos, aí, seja pelo Moodle ou por WhatsApp, enfim, para a gente dar conta desse semestre, tá bem? Desejo um excelente trabalho para nós todos. Professora Kátia. Olá, eu acabei de agradecer ali o elogio, né, da colega que dizia que nós somos um grupo muito belo de mulheres. Estamos aqui numa questão de gênero, um recorte aí de mulheres trabalhando nesse estágio. Eu me apresentei na segunda-feira, mas eu sei que nós temos hoje um outro grupo de alunos. Eu estou atuando com a turma junto com a professora Carla na disciplina Educação Profissional e EJA, e já atuei no curso em outras turmas, na turma 1, depois na turma 4 e agora na turma 5, mas na disciplina de estágio é a primeira vez, né, professora Marlova? Então, atuo junto aos estágios no campus onde eu atuo no Instituto Federal Farroupilha, que é Campus Panambi. Já tem muitos anos que eu trabalho com os estágios aqui, e aí está minha parceira também, né, de Campus Panambi, que é a professora Mônica. Então, nós duas também, assim como a professora Marlova sinalizou que tem um grupo que trabalha na reitoria, dentre o grupo aqui de docentes que estão acompanhando esse estágio, a professora Mônica e eu dividimos a mesma sala, estamos fisicamente pertinho também. Hoje, no momento, eu estou, assim como vocês, estudantes, eu não estou tão pertinho, né? Aliás, desculpa, assim como, né, a maior parte está fazendo essa atividade à distância da sua casa, eu estou numa situação diferente, eu estou num evento, mas a tecnologia nos permite fazer essa participação. Então é isso, estou à disposição também, vou acompanhar um grupo de 17 alunos, que é do campus Santo Augusto, eu procuro responder de uma forma breve, assim que eu consigo atender as demandas. Penso que o diálogo é fundamental para a gente fazer com que todos tenhamos o melhor processo possível nesse momento, que é de reconhecimento do contexto específico, que é o campo de atuação profissional de um professor, que sejam as instituições de ensino, e também cumprir com a expectativa do curso, da melhor forma possível. Um abraço, estou aí, né, me apresentando, mas sigo à disposição. Obrigada, Kátia. Agora vamos convidar a Patrícia. Desculpa, Fabrícia. Boa noite. Então, eu sou a professora Fabrícia. Eu sou lotada no Campus Alegrete. Como disse a professora Marlova, eu também tenho atividades na reitoria, junto à coordenação de pós-graduação. A minha formação inicial é em pedagogia, com mestrado em políticas públicas e gestão educacional. Eu tenho aula presencial no Campus Alegrete
e o resto da carga horária eu desenvolvo na reitoria. Eu sempre digo que as pessoas me perguntam onde tu estás trabalhando, porque eu não moro em Santa Maria, eu moro em Restinga Seca, próximo a Santa Maria, e as pessoas não conhecem o IFE. E me perguntam onde tu estás trabalhando. Eu digo, depende do dia da semana. Né? Então, dependendo do dia da semana em Alegrete, Santa Maria. E nessa rotina, eu tento responder, né, o mais breve possível os questionamentos, principalmente lá pelo Moodle. Eu fiquei bem feliz porque eu já recebi contato de 4 alunos que eu farei a orientação nesse semestre, junto ao Polo Santo Ângelo. Diferente de outros semestres, porque eu venho trabalhando no curso de formação pedagógica, na turma 2, 3, 4 e 5. Com disciplinas de história, de psicologia, mas ultimamente nas disciplinas de didática e estágio. E quando chegava na disciplina de estágio, normalmente eu não conhecia nenhum dos estudantes. E quando a gente fez essa divisão, a professora Marlova foi fazendo de forma aleatória. Nós fomos recebendo os grupos de alunos. E, para minha surpresa, eu tive uma aluna que é bolsista lá na pós-graduação, então já conheci a Lilian, que está aí nos assistindo. Também encontrei o Rômulo, que é nosso colega, né, na própria reitoria. Então, é uma turma que me pareceu mais próxima. E essa proximidade trouxe todos os outros junto. Então, acho que vai ser bem produtivo, né, esse semestre. E muita gente estava com dúvidas quanto ao estágio, ou interpretando de uma maneira equivocada esse estágio 1. E aí eu respondia sempre a mesma coisa. A gente vai ter um encontro síncrono em que todas as dúvidas serão tiradas. E é hoje. Né? Então, eu acho que, como o colega falou no início, que estavam ansiosos, que seja bem produtiva a nossa noite de tirar dúvidas. Obrigada, Fabrícia. Convidamos agora a professora Mônica. Boa noite a todos e todas. Então, eu sou a professora Mônica, eu trabalho na formação pedagógica já há alguns semestres, e no estágio 1 é a primeira vez, né? Já trabalhei no outro estágio, né? Mas no estágio 1 é a primeira vez, então também vai ser um prazer, né, dividir essa disciplina com as colegas, e é sempre um aprendizado para nós também, porque vão variando os grupos de estudantes e a gente vai aprendendo com vocês também, né, com as diversas especificidades das formações de vocês. Para nós também é constitutivo da nossa docência. Minha área de atuação é pedagogia, eu sou pedagoga, também atuo em outras licenciaturas, aqui presencialmente no campus Panambi, e para mim é sempre muito bom atuar na orientação de estágios, né? Porque a orientação de estágios, ela sempre traz essa conexão entre o teórico e o prático, né? Essa dimensão prática, então que seja para nós um semestre bastante produtivo, né? Nessas interlocuções entre o teórico e o prático, entre os contextos institucionais que vocês estarão inseridos também. Me coloco à disposição, né? Para já estou ativa ali no nosso fórum, respondendo algumas dúvidas que encaminharam, e também, né, orientando que nos encontrássemos hoje para poder falarmos todos uma linguagem comum. E estou à disposição, na medida que as orientações forem sendo necessárias, a gente vai dialogando, vai agendando outros momentos, ou encontro específico, né, com o grupo que eu estarei orientando. E é isso, muito obrigada. Respondo, né, como a Fabrícia colocou, acho que todas nós, né, na medida do possível, né, os horários nossos variam bastante, mas tento sempre estar ali acompanhando o fórum do Moodle para não deixar nenhum de vocês sem resposta. Né? E é isso. Até os nossos próximos encontros também, na medida que eles forem sendo agendados. Obrigada, Mônica. Prof. Patrícia. Nos escuta, Patrícia? Sim, escuto. Boa noite a todos e todas. Me chamo Patrícia Perlin. Como a professora Marlova comentou, sou professora do campus Alegrete, atualmente em exercício
e sou mãe de 2 meninos, né? Eles aparecem nas aulas de vez em quando. A minha formação é matemática, licenciatura em matemática, com mestrado e doutorado em educação, né? Toda a minha trajetória profissional é na orientação de estágio. Então, esse ano completo 11 anos de instituição, 11 anos orientando estágio, inicialmente de licenciatura em matemática, né? E desde o último ano, então, trabalhando também no curso de formação de professores. Vou orientar 14 estudantes do campus Santo Ângelo, vários deles já entraram em contato, ficamos muito felizes, né? No primeiro dia em que foi aberta a disciplina, muitos estudantes já solicitaram carta de apresentação, já temos termo de compromisso sendo firmados, né? Então, isso é muito bom, que a gente inicie desta forma, né? E sigamos unidos ali, né? Dando as mãos até o final deste estágio, né? Que torcemos que a maioria dos estudantes que estão iniciando concluam o estágio. Fico à disposição, né? Principalmente pelo Moodle e pelo e-mail, né? Nesse semestre eu conversei com a Marlova, não vou fazer grupo de WhatsApp, a gente costuma, né? Algumas vezes com turmas menores, menos orientandos, criar grupos, mas 14 estudantes acaba que a gente não consegue acompanhar, né? Então, eu particularmente, nesse semestre, né, com essa listagem de orientandos, não vou utilizar o WhatsApp. Claro que algumas vezes a gente precisa de algo mais urgente, acaba sendo a forma mais rápida de contato, né? Mas o registro das nossas atividades, né, ficam no Moodle e no nosso e-mail institucional. Então, obrigada a esse grupo de mulheres que compartilham mais essa disciplina conosco no curso, e dizer que é uma satisfação, é um grupo que vem se constituindo, que vem ficando no curso, nas disciplinas. A gente percebe assim, que os professores estão entrando, né, para ter essa experiência e estão permanecendo no curso por gostar, por se sentir à vontade e por sentir prazer, principalmente, né, na última reunião que nós fizemos para preparar as atividades da disciplina, divisão de alunos. A gente ouviu relatos, né, dos colegas no sentido de satisfação, né, do trabalho que está realizando em um curso que ele tem uma especificidade que é a formação de professores dentro de um contexto que nós vivemos dentro da sociedade, onde a gente tem um número muito reduzido nas nossas licenciaturas presenciais. Muitas vezes nos deparamos dando aula para 1, 2 estudantes, né, no presencial, e nos deparamos aqui nesse curso com vários estudantes ao mesmo tempo, e isso nos deixa também felizes por saber que as pessoas se interessam, que as pessoas querem, que as pessoas buscam essa formação, e nós vamos trabalhar na medida, né, das nossas possibilidades, de tudo que a gente pode aqui, para fornecer para vocês uma formação mais adequada, de melhor qualidade possível dentro, né, do EAD, dentro de algumas limitações que a gente, né, encontra nesta modalidade. Então, pessoal, depois da apresentação, a professora Patrícia falou algo bastante importante, né? Eu estava dando uma olhada agora na disciplina. É importante que vocês não criem tópicos de fórum, que vocês entrem em contato direto no fórum das professoras de vocês, tá? Por quê? Porque cada professor vai entrar dentro do seu fórum. Se o aluno abre um tópico diferente, né, então acaba até a gente responder, né, ou às vezes assim, fica muita listagem, pode acontecer da gente não dar, né, não visualizar alguma questão. Então, quem precisa falar com a professora Fabrícia, entra no fórum da professora Fabrícia e coloca, né, suas dúvidas, né, sua contribuição e seus retornos, né, suas inquietações ali com a professora Fabrícia, e assim sucessivamente com os demais professores, tá? Então, é a primeira orientação que eu gostaria de passar para vocês, porque eu acabei agora de visualizar aqui. Então, pessoal, chegamos na disciplina de estágio, que desde o primeiro dia de aula, vocês ansiosamente
perguntavam, né? Perguntavam mais do estágio do que do curso em si, do que das disciplinas que vocês teriam no primeiro semestre. Então, vou retomar para vocês que essa disciplina de estágio 1 é uma disciplina que tem como objetivo conhecer a organização e o funcionamento de um ambiente escolar. Então, o que significa isso? Significa que é um estágio na área da gestão escolar para entender como essa gestão ela se organiza dentro das diferentes instituições, porque aqui cada um de vocês vai fazer em um local, não é todo mundo que vai fazer dentro de um instituto federal, não é todo mundo que vai fazer em uma escola técnica, né, agregada a uma universidade. Tem pessoas que vão fazer em instituições que são particulares, então cada instituição ela tem uma forma de organizar a sua gestão dentro, né, do seu espaço e dentro da sua missão. Então é importante que vocês saibam, né, que a gente vai procurar entender e conhecer junto com cada um de vocês como que é essa estrutura, né, que vocês vão estar se organizando para realizar o estágio, e ao mesmo tempo dizer para vocês que tem uma carga horária bastante significativa, que são 120 horas, né? Mas não se assustem que não são 120 horas dentro da instituição, tá? É uma disciplina que ela tem momentos e carga horária diferente para cada momento, tá? Então, a gente trouxe aqui, embora está lá na disciplina, uma prévia dessa organização das 120 horas, onde 60 horas a gente coloca não só para a preparação da documentação, embora, né, a gente sintetizou aqui para o slide ficar mais limpo, né, e a informação ser mais direta, essa preparação da documentação, ela significa todo o momento inicial da disciplina, desde da documentação, da aula síncrona, do primeiro momento que nós vamos ter com conteúdo, né, que a disciplina ela tem parte teórica e ela tem parte prática. Então, nesse primeiro momento da documentação, paralelo a ela, vocês vão estar trabalhando no módulo algumas leituras, indicações que a gente vai disponibilizar para vocês, para que vocês, antes de adentrar esses espaços, vocês saibam que espaços são esses e como eles se organizam e a partir de que instrumentos legais esses espaços, né, estão organizados. Então, pessoal, é bem importante que vocês façam a leitura desses materiais, que vocês organizem com cuidado, com capricho, com dedicação e com zelo esse primeiro momento. Não é porque ele envolve teoria, que ele tem 60 horas, mas sim porque ele é um momento, né, uma etapa bastante delicada do estágio supervisionado. E por que eu falo isso para vocês? Porque a gente está lidando com questões legais. A gente está, né, organizando, formalizando termos de compromisso com outras instituições. É uma responsabilidade bastante grande para o Instituto Federal Farroupilha, é uma responsabilidade bastante grande para a instituição que está acolhendo vocês, e é uma responsabilidade muito grande para o orientador. Então, é necessário que vocês fiquem atentos à disciplina, que vocês acessem os materiais e que, se tiverem dúvida, postem as suas dúvidas, né, lá com o seu orientador ou muitas vezes no grupo de vocês do WhatsApp, para que vocês não venham a fazer alguma documentação equivocada e que depois a gente tem que começar da estaca zero novamente. E a gente sabe que é uma burocracia, mas é uma burocracia que a gente não tem como fugir, porque a gente celebra um termo de compromisso em que ambas as partes assinam, né, essa responsabilidade. Nos deparamos muitas vezes com instituições que vão dificultar um pouquinho esse processo,
porque, como eu disse para vocês, nomenclaturas, fluxos diferem de uma instituição para outra, né? Nós mesmos, dentro do Instituto Federal Farroupilha, temos polos diferentes, setores de estágios diferentes, né? E por mais que a gente tenha uma orientação única, o modo de trabalho, né, e de organização lá na ponta de cada polo tem as suas especificidades, né? Seja pelo número de servidores que estão atuando, seja pela forma, né, que organizam o setor. Então, eu gostaria assim, que vocês estivessem bastante atentos e, no caso de dúvida, para não atrasar a documentação, tirem as dúvidas, tá? Com o orientador. Eu sei que muitas vezes, né, vocês sabem que eu acabo respondendo muito ali no WhatsApp, as coisas, né? Mas é importante que vocês se reportem cada um aos seus orientadores. Vou explicar por quê. Uma das questões bem importante também em todas as profissões, e não menos na formação de professores, né, no meio, né, dos professores, a gente chama de ética, né? Então, às vezes, a gente percebe, e aluno é aluno sempre, né? Quando nós nos tornamos alunos, a Carla até falou, né? Eu encerrei meu doutorado no ano passado, né? Então, muitas vezes eu me via fazendo coisas que vocês também faziam, né? Então, cuidar um pouquinho, né? Porque às vezes a prof. Carla disse não para o estudante, e daí o aluno vem para mim, talvez eu sei de uma outra possibilidade, ou, né? Tenho alguma outra informação, busco uma outra informação que ainda não repassei para a prof. Carla, e aí acaba ficando, né, um discurso contraditório, né, entre duas professoras. Então, eu gostaria, né, que vocês fizessem, né, sempre esse contato primeiro com o seu orientador, para que a gente não tenha esse tipo de situação, né? Então, eu entendo que vocês têm pressa, às vezes, nas questões, mas, né, dentro, né, da formação ética também, nós, enquanto profissionais, né, em específico, nesse caso da área da educação, a gente procure agir, né, a partir desse primeiro fluxo, né, sempre entrar em contato com o seu orientador. Lógico que vocês falarem comigo, eu vou dizer assim, dá uma faladinha lá com o teu professor, dá uma faladinha com o teu orientador, né? Quando eu vejo que começa a chegar bastante coisas para mim, geralmente eu reúno os professores, ou entro em contato, né? Mas eu gostaria de fazer esse pedido, né? É para isso que a gente tem aqui 8 professores, né, no atendimento dos estágios. Até porque, né, muitas vezes vocês ficam dizendo assim, prof, eu já postei CC lá e ainda não tenho, né, o retorno, né? Então, muitas vezes eu poderia estar lá fazendo, né, esse trabalho e estou, né, à frente de outras questões que as colegas podem estar conduzindo. Então, para a gente organizar o nosso trabalho, né, não só uma questão ética, mas de organização do nosso trabalho, eu gostaria, sim, que vocês tivessem esse olhar, né, para essas questões. A Patrícia levantou a mão, pode falar, Patrícia? É só porque enquanto você falava, eu fui lembrando, Marlova, a questão também do contato conosco pelo Moodle, pelo e-mail, é porque nós temos, né, um controle. Então, nós temos ali, sabemos quando vocês começaram, se vocês já conversaram com a escola, nós estamos fazendo todo esse acompanhamento. Então, se em algum momento vocês deixam de conversar comigo, né, o meu orientando, e passa só a conversar com a Marlova, ali nós estamos na mesma sala, então trocamos figurinha a todo tempo, mas não é, em geral, não é isso que ocorre, né, com os demais professores. Então, a gente vai fazendo todo esse acompanhamento de vocês, um por um, para saber, né, cada um está numa etapa do estágio, alguém já enviou documentação, o outro está buscando escola ainda, então a gente tem esse controle, e isso é necessário para registro das nossas atividades enquanto docentes, né? Nós precisamos desses registros para mostrar que estamos trabalhando nessa disciplina. Então, esse é muito importante que vocês tenham esse contato sempre, mesmo que seja para ter dúvidas, para perguntar mais de uma vez, para muitas vezes enviar uma foto de um documento para ver se está correta a assinatura, e a gente vai fazendo esse acompanhamento. Certo, então. Então, como eu disse para vocês, essas 60 horas, ela
ela tem, né, como ocupação todo esse processo, né? Inclusive essa aula síncrona está prevista já dentro dessas 60 horas. Então, é um momento que a gente demora bastante, porque a gente precisa ter um cuidado com esses termos, né, de compromisso que são celebrados. E queria dizer para vocês também que muitas vezes tem algumas instituições que nós vamos nos deparar que elas vão exigir termo de convênio, né? Convênio. Então, o convênio e o termo de compromisso são questões diferentes, tá, pessoal? O convênio, ele é um processo que eu já vi ser ágil, né? Mas depende muito de cada das instituições, mas eu já vi acabar o semestre e o tal do convênio não ser celebrado. Legalmente, pessoal, pela lei do estágio, não é obrigatório a celebração de convênio para que haja estágio supervisionado obrigatório, tá? Justamente por esse processo de análise entre duas instituições. Para vocês terem uma ideia, a celebração de convênio, ela passa inclusive pelo jurídico, né, pelos procuradores das duas instituições. Então, vocês imaginem, né, como que é o fluxo. Então, se for o caso de cada um de vocês, a gente precisa, né, entrar em ação, o orientador, para auxiliar os estudantes, principalmente porque, por exemplo, cada um de vocês pertence a um polo. E o convênio, geralmente, ele inicia as tratativas com aquele polo, né, que vai conduzir todo o fluxo, né, e toda a organização desse convênio. Então, sempre a gente faz um convênio amplo, né, a gente já tem convênio com inúmeras instituições do Brasil, devido a esse curso, mas queria dizer para vocês que, às vezes, né, a outra instituição, as pessoas que estão trabalhando, né, por troca de pessoas, acabam não sabendo, né, da não obrigatoriedade. E algumas instituições instituem isso internamente como uma lei obrigatória, né? Mas não é a lei geral, né, dos estágios, ela não determina essa celebração de convênio. Mas o termo de compromisso, sim, este é obrigatório. E por que ele é obrigatório? Ele é obrigatório porque, como eu disse para vocês, ambos se organizam para serem responsáveis desse estudante e, inclusive, tem uma apólice de seguro dentro desse termo de compromisso. Então, vi estudantes ali que estão perguntando, tudo isso que eu estou falando são em documentações diferentes. Então, só para acalmar vocês, que tudo essas questões, elas estão dentro de um termo de compromisso, apólice de seguro, tudo direitinho, né? Vocês são segurados para realizar essa atividade. E por isso que a gente necessita de muito cuidado, né, e muito carinho na preparação dessa documentação. Então, essas 60 horas também, ela vai contemplar todo um estudo teórico sobre gestão escolar, a gente vai disponibilizar materiais de leitura para vocês, e, de repente, daqui a pouco a gente se organiza entre os professores para dar uma aula geral, né, sobre aquele material, sobre gestão. Então, a gente pode fazer, eu sei que políticas, né, outras disciplinas já trabalham muito daquele material ali, mas a gente pode fazer uma aula síncrona ali para trabalhar esse conteúdo de gestão. É só a gente organiza ali e faz um outro momento para vocês. E, após isso, né, dentro de todo esse material também, a gente vai trabalhar também com a questão da observação. O que é a observação? Como que ela tem que ser feita, essa observação? Então, quer dizer, observar não é chegar aí na escola e olhar aleatoriamente, né? A observação, vocês vão receber um roteiro nesse momento, depois de toda a documentação pronta, tudo certinho, tudo assinado, vocês estão autorizados, né, a ir para a instituição, para fazer as 25 horas de observação. Dentro desse processo da observação, vocês vão receber um roteiro que vai guiar o olhar de vocês, né? Então, muitas vezes, eu já me deparei, muitas vezes, com um aluno contando, tem tantas cadeiras, tem tantas salas, né? Não é esse o intuito que a gente tem no nosso roteiro, são questões que estão muito relacionadas também ao material teórico que a gente disponibiliza na disciplina, né, de estágio e nas demais disciplinas que vocês já perpassaram.
Dentro das 15 horas seguintes, a gente tem o estudo de documentos. Por que é um estudo de documentos? No decorrer dessa observação, dentro de um setor da gestão escolar, né, que vocês vão escolher, esse setor ele é balizado, né, por um rol de documentos que organiza, né, e legitima todo esse trabalho que é ali realizado. Um exemplo, né, a coordenação de um curso técnico, por exemplo. A coordenação de um curso técnico, ela tem vários documentos que legalizam e que orientam todo o trabalho que ali é desenvolvido, desde documentos externos, né, do Conselho Nacional de Educação, né, do MEC, e enfim, dependendo, né, tem algumas coisas, algumas instituições que vocês podem fazer estágio que é do Estado, vão ter os documentos do Estado, né, que são específicos, e mais os documentos internos, né, que vão sendo constituídos para a organização dos fluxos da instituição. Quem vai fazer na biblioteca também, né, poderá se deparar com os documentos, né, que organizam o trabalho naquele setor, no setor de apoio ao estudante, né, então a gente apenas direciona vocês para que vocês sempre façam o estágio dentro de um setor ligado ao ensino na gestão escolar. Por quê? Se a gente pegar um instituto federal, por exemplo, esses dias um estudante me perguntou, eu posso fazer na direção de planejamento institucional? Aí eu expliquei para ele que, de certa forma, também tem parte do ensino, mas que eu orientaria ele a fazer na direção de ensino, algum setor ligado à direção de ensino, ao setor de ensino mesmo, para que você fique mais próximo da discussão teórica que a gente propõe nesse momento, né, a vocês dentro da disciplina. Então, assim, às vezes uma coordenação de extensão, uma coordenação de pesquisa, a gente até, quando o estudante ele não consegue, né, algum espaço que ele precisa ir para um espaço um pouquinho mais distante, assim, que tem outras características, mas que também é ensino, né, faz parte do nosso tripé, a gente autoriza, mas preferencialmente, então, vocês fazerem dentro de um setor ligado ao ensino. Posso fazer numa coordenação de nível superior? Não. De graduação, de um tecnólogo? Não, gente. Lembrem que o curso que vocês estão fazendo é um curso de graduação. A gente não pode realizar o estágio no mesmo nível que nós estamos pleiteando, né, a habilitação. Então, se eu estou fazendo um curso de graduação, não é num curso de graduação que eu posso realizar o meu estágio. Fabrícia levantou a mão. Isso. Eu acho, prof. Marlova, que é bem importante a gente deixar bem claro nesse momento, que já foi uma dúvida que eu recebi de um dos orientandos. Esse estágio, ele não é um estágio de docência. O estágio de docência, ele vai se dar no estágio 2. Esse é um estágio de observação de um setor da instituição escolar. É por isso que a professora Marlova está descrevendo várias possibilidades de setores dentro da escola. Então, uma das estudantes questionou, qual disciplina que eu poderia escolher para a realização desse estágio? Nesse estágio, você não vai escolher uma disciplina, você vai escolher um setor, e a nossa orientação é que quanto mais ligado à gestão escolar ele estiver, maior ou mais produtivo, vamos dizer assim, vai ser a realização da disciplina. Porque outra coisa, prof. Marlova, que eu já vou aproveitar para comentar, é que aqui a prof. Marlova está descrevendo a carga horária. E está muito claro que a gente tem um relatório de estágio. Esse relatório de estágio, ele é parte da nota da disciplina. A gente tem mais uma atividade que compõe a nota, e ela está muito relacionada com essa questão do estudo da parte teórica, das leituras disponibilizadas na disciplina que tem a ver com gestão escolar e gestão educacional. Por conta disso que toda essa ideia de voltar o setor para a gestão escolar é que a gente vem batendo, né? Para que tudo faça sentido quando vocês estão escolhendo
setor para estagiar, que as leituras que vocês estão fazendo, a atividade do mapa mental, que é essa que eu estou me referindo, também faça sentido. Para que vocês, quando cheguem no relatório de estágio, isso seja um caminho que vocês percorreram durante as atividades e as leituras, as observações do estágio. Obrigada, Fabrícia. É bem relevante fortalecer essa orientação, embora a nossa aula síncrona hoje ela se remete mais à etapa 1, né, que é o que está disponibilizado para vocês. A gente vai comentando, né, do restante da disciplina, né, que ele está oculto ainda para vocês, mas já está montado, em função justamente, né, que essas questões elas já vieram ocorrendo conosco, né? Inclusive eu tive um estudante que ele queria fazer a disciplina no tempo dele, né? E o nosso curso, como vocês sabem, a gente tem a organização, né? Sempre de 5 módulos, a gente vai disponibilizando, né? Pelas etapas, né? Pelos períodos, e dizer para vocês que na educação à distância que nós trabalhamos aqui no IFAR, o curso ele acontece no decorrer desse tempo, né, que a gente disponibiliza dentro do projeto pedagógico do curso. Então, não adianta o aluno querer que a gente abra toda a disciplina para ele fazer como muitas vezes algumas instituições promovem, né, ali abre todo o material, o aluno faz ali em uma semana uma disciplina e depois, né, está pronto. A nossa educação à distância, a gente trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Então, o que a professora Fabrícia falou e colocou ali, vai vir na etapa 2, esse material teórico, né, essa atividade avaliativa, né, o material disponível para leitura. E quando ela reforçou essa questão, né, que eu chamei a atenção do espaço que vocês vão escolher, ela é muito relevante. Porque a atividade é fazer um mapa mental. Parece que é muito fácil, muito simples, né? Mas é uma atividade que tem valor peso 4 e que a gente, ao avaliar essa atividade, vai perceber se o aluno está fazendo essas conexões da leitura, do espaço que ele está observando, né? Então, a gente tem como perceber, por meio da realização da atividade, né, a efetividade do estudante nessa etapa. Então, é interessante, né, que vocês realizem dentro das datas previstas essa avaliação, porque essa avaliação, ela prepara vocês para o desenvolvimento das etapas do estágio. Então, não adianta lá no final da disciplina eu dizer assim, Rômulo, tu não fizestes ainda a avaliação, né, do mapa mental. O que vai adiantar o Rômulo fazer o mapa mental lá no final do estágio? Então, assim, precisamos, né, desse apoio de vocês no sentido de elaborar essa atividade nessa etapa do estágio, tá? Então, a gente está explicando aqui os momentos, as etapas e a divisão da carga horária, porque 120 horas, quando a gente olha, assusta, né? Meu Deus, como é que eu vou ficar 120 horas fora, né, do meu trabalho, das coisas que eu já realizo, né? Então, tem muitos alunos que entram em pânico. Mas dessa carga horária aqui, se vocês observarem, essas 60 horas, elas acontecem dentro da própria disciplina, né? Elas vão acontecendo ali por meio de toda a elaboração, contato com o orientador, contato com o setor de estágio, preenchimento de documentos, ida na instituição que vocês vão fazer o estágio para coletar as informações para preencher a ficha de atividades com os dados, né? Então, esse momento, ele é reservado para isso e vocês não... Né, teve gente preocupada até em tirar férias e tudo mais, ou preocupado que o chefe não ia liberar para fazer o estágio. Então, fiquem calmos, né? Que vocês conseguem organizar uma forma, né, dentro das atividades de vocês para realizar toda essa preparação aqui. 25 horas, sim, 25 horas vocês vão estar lá na instituição. Vai precisar ser tudo num dia? Em 2 dias? Em uma semana? Não. Lembrando que o estágio só é permitido, registrado, né, 6 horas por dia. Vocês não podem fazer mais que 6 horas.
a gente orientou vocês ali na ficha de atividades a preencher 4 horas diárias, no máximo, né? Para justamente nenhum de vocês ferir a legislação. Nós não podemos ter nenhum termo de compromisso que esteja com 7 horas por dia, com 8 horas por dia. Não, é que eu quero fazer numa semana, então vou ter que botar tanto. Não quer. E não vai querer, tá? Porque é lei, né? Então, nós não temos como ir contra isso. O termo ele não vai ser assinado. Então, sigam as orientações, né? Se precisar colocar menos de 4, não tem problema, dá para colocar, a gente coloca uma sugestão de 4, que daí ninguém vai ter problema, né, de cumprimento, né? Então, lembrando que vocês podem, nessas 25 horas, fazer, né, 2 horas por dia, 4 horas por dia, ou se num dia vai dar para fazer só 1 hora, faz só 1 hora. E aí, essa divisão toda de carga horária que vocês vão do dia a dia, vocês vão ter uma ficha de atividades que vocês vão registrar. Tal dia, né, fui para o estágio, realizei observação de tal e tal questão. Aí o supervisor de vocês lá vai assinar que vocês ficaram naquele dia 2 horas. A gente botou até um modelo ali do que vocês podem preencher, depois eu vou tentar compartilhar aqui. Então, é importante vocês seguirem aquilo que está orientado ali, e qualquer dúvida vocês vão, né, solicitando aos seus orientadores. Não pode ser mais que 6 horas por dia, tá, pessoal? As 15 horas de estudo de documentos, precisa ficar na instituição? Não é obrigatório ficar. Mas vocês precisam combinar com o supervisor, que esse supervisor vai precisar assinar essas 15 horas que vocês vão estar acessando esses documentos, tá? Então, por que a gente não coloca como obrigatório? Porque a gente tem que ter aprendido algo, né, com a pandemia, né, pessoal? Então, a gente sabe que assim, colocar vocês lá dentro de uma instituição, sentado, acessando e lendo o documento, não tem porquê. Vocês podem acessar muitas vezes essas documentações de casa, vocês podem pegar um pendrive, levar esse material no pendrive e em casa, né, fazer esse estudo, olhar para as questões do roteiro e ir respondendo. Então, não é obrigatório vocês fazerem esse estudo dos documentos da instituição lá na instituição. Pode ser que vocês se deparem com algum supervisor que obrigue, já aconteceu. Mas vocês conversem com o supervisor e expliquem, né, que essas horas, essas atividades, até mesmo para vocês não ficarem ocupando um espaço lá na rotina do dia a dia daquele setor, vocês vão, né, fazer em casa. Então, o supervisor ele vai disponibilizar esses documentos e vocês vão poder fazer esse estudo em casa, tá? Mas sempre combinando com o supervisor de vocês. Vi que o Diego alguém mais aqui levantou a mão, vou abrir rapidinho, só não vamos nos demorar, tá, pessoal? Porque senão a gente vai se alongar demais aqui nesse momento que a gente quer apresentar o geral da disciplina. Obrigado, professora Marlova, pela oportunidade. Serei breve. Nas instituições privadas, o instrumento de gestão geralmente não é de domínio público como os IFs. Então, eu acredito que vai se fazer, sim, necessário permanecer dentro da unidade de ensino para o estudo desses instrumentos de gestão. Somente isso. Obrigado. Mas tem instituições particulares que disponibilizam, às vezes, os documentos em pendrive ou até impressos para os estudantes. Acontece também. Ah, claro. Eu estou falando, não é como o IF, que a gente acessa o site da instituição, sim, tem lá o PPC, enfim. Né? Obrigado, professor. Mas bem tranquilo aí, daí vocês, cada instituição, o nosso objetivo não é interferir na rotina daquela instituição e mandar em nada, tá, pessoal? Então, isso quero deixar bem claro, tá? Nós não estamos determinando que eles têm que assinar por vocês dessa maneira. Combinem, né? O diálogo é o melhor encaminhamento nesses momentos, tá? Indo adiante, então.
Depois dessas 15 horas, vocês vão ter 20 horas que a gente vai disponibilizar toda uma etapa orientando como é que vocês vão fazer o estágio, o relatório. Só que, claro, pessoal, esse relatório, vocês não vão começar a fazer ele lá no final. Vocês vão ver que vocês vão juntar todo esse material desde o início, todo esse roteiro de observações. Eu sempre digo para os meus estudantes, peguem esse roteiro de questões e respondam ele. Porque essas questões, elas vão estar imersas na organização do relatório. Então, se vocês pegarem o roteiro que a gente vai disponibilizar para vocês e irem respondendo as questões, depois vocês vão copiar e colar para o texto do relatório de vocês e vocês vão ver que a construção ela vai ser mais rápida, vai ser mais intuitiva na escrita, na organização do texto do relatório, né? Do que vocês lá no final ter que pensar, mas como é que eram as questões de inclusão lá naquele setor mesmo, né? Puxar da cabeça tudo. E eu já vi relatórios rasos, assim, que dava vontade, assim, de nem sei do que fazer, né? Parece que a gente não fez um roteiro, que a gente não direcionou uma observação, que a gente não explicou nada, né? Então, o aluno fez por fazer. Mas eu sempre digo assim, nosso papel não é de delegado de polícia, não, nosso papel é de trabalhar com formação de professores. A gente sabe que vai ter, né, no nosso meio, aqueles que vão fazer nas coxas aí o material, né, de qualquer jeito, mas eu também sei que quem vai fazer desse jeito não vai se colocar profissionalmente, né, numa instituição, num local de trabalho, que vai conseguir, né, ter esse sucesso na profissão. A gente sabe muito bem que o esforço, que a caminhada do estudante, ela é muito importante para determinar, né, o sucesso profissional, né, que ele vai percorrer. Então, nosso papel, sempre digo, não é, né, de polícia aqui, mas fica na consciência de vocês, né, a construção, né, e a participação e o envolvimento de vocês na disciplina, assim como no curso, né? Então, o relatório também, vocês vão receber um modelo, vocês vão receber todas as orientações e vocês vão ter um tempo, uma carga horária que é destinada para formatar, para organizar essas informações que vocês foram ao longo da disciplina construindo, tá, pessoal? Com data de entrega, com tudo, com todas essas orientações. E como nós, aqui é mais rápido agora, como nós falamos anteriormente, onde é que vocês vão realizar estágio? Eu posso realizar numa escola que tem ensino médio, que não tem um curso técnico? Não. Eu tenho que realizar em uma instituição que oferte um ensino, que tenha a educação profissional, que tenha cursos técnicos integrados, né, que é o ensino médio mais a formação técnica, ao mesmo tempo, que seja cursos subsequentes, né, que seja aqueles cursos que o estudante já tem o ensino médio, ele vai lá, só faz a parte na área profissional, os cursos de educação de jovens e adultos com formação profissional. Então, essas são as instituições que vocês vão poder fazer o estágio de vocês, tá? É na educação profissional, tá bom? Indicação de um supervisor. Qualquer pessoa da instituição pode ser supervisor. Nesse estágio 1, pessoal, a gente, ao longo da nossa experiência, a gente foi percebendo, né, que nem sempre nós vamos nos deparar nos setores com licenciados, com professores, né, que a formação inicial seja, né, de licenciatura. Mas entendemos, né, que preferencialmente assine como supervisor de vocês algum profissional daquele setor que tenha uma licenciatura, que seja licenciado, ou que tenha, né, esse curso que vocês estão fazendo da formação de professores. A gente abre exceção aqui quando não naquela instituição, naquele local que tenha essa formação, né? Então, a gente abre por entender, assim, que a gente está fazendo um estágio num momento
que é um estágio dentro de setor, né? E que obrigatoriamente, para trabalhar nos setores, não são licenciados, né? Nem sempre são licenciados, mas que possuem o conhecimento, né? Desse rol de conhecimentos da gestão escolar, tá? Então, geralmente, nos institutos, nós temos o técnico em assuntos educacionais, né, que ele tem a formação de licenciado, e ele está presente, assim, em todos os setores do ensino. Mas a gente sabe que em muitas instituições isso não acontece, né? Então, por isso que a gente, no estágio 1, a gente abre essa exceção. No estágio 2, o supervisor, ele tem que ter, né, a licenciatura ou a formação pedagógica. E dizer para vocês, né, que o estágio, ele é uma das atividades presenciais do curso de vocês, tá? Então, por que ele é uma atividade presencial? Porque ele tem carga horária que é realizada presencialmente por vocês lá na instituição que vocês vão realizar o estágio, tá? Então, a atividade presencial, ela não se caracteriza por vocês virem aqui no polo de vocês, como a Universidade Aberta do Brasil tem a exigência, né, de fazer uma prova presencial no polo, né? No nosso curso, as atividades presenciais é a extensão e os estágios supervisionados, tá? Então, o aluno faz aonde ele mora. Mais adiante, então, como que a gente inicia a documentação? O primeiro passo é vocês definirem um local de estágio. Isso é responsabilidade do estudante. Nós estamos dizendo onde vocês podem fazer o estágio. Então, é responsabilidade de vocês procurarem um estágio. Nós, como orientadores, nós entramos em contato com algumas instituições, podemos, né, auxiliar vocês. Mas, considerando que cada um de vocês é de um lugar, a gente fica um pouco difícil para nós encontrar esses espaços, mas a gente mesmo assim auxilia. Eu e a Patrícia várias vezes já fomos para o Google, né, Patrícia? Procurar a instituição, ligar e ajudar os estudantes, né? Hoje mesmo, aqui em Santa Maria, eu estava no Colégio Politécnico, e aí, justamente tratando, né, desse espaço de estágio. No passo 2, depois que o estudante definiu, né, onde ele vai fazer, conversou com o orientador e, de fato, aquele local pode ser feito o estágio, a gente passa para a documentação. Quando o estágio é feito dentro do nosso IFE, dentro do IFAR, não precisa carta de apresentação. Quando o estágio é feito fora do IFAR, aí sim, procede-se primeiro com a carta de apresentação, que tem um modelinho para vocês lá na disciplina. Depois, tem uma ficha de confirmação de atividades. O que é essa ficha, pessoal? Ah, mas por que eu vou preencher essa ficha se no termo de compromisso eu preencho as mesmas informações? É importante vocês imprimir essa ficha ou levar no notebook de vocês essa ficha para vocês pegarem todas as informações e depois, com calma, vocês fazer o preenchimento naquele drive que é o termo de compromisso, que tem as mesmas questões da ficha de atividades. Por que eu falo isso? Porque às vezes vocês vão lá, anotam rapidamente os dados e aí vão para casa para preencher o termo no drive e vocês se dão conta que faltou informação. Aí tem que parar o preenchimento. Então, para não ter perca de corrida de vocês, de ida nos locais, levem essa ficha e preenchem ela. Então, a ficha de atividades, o intuito é orientar todas as informações que vocês precisam coletar para fazer o preenchimento ali no drive. Esse drive que vocês preenchem, quando vocês fazem o preenchimento e enviam, ele automaticamente vai gerar aquela ficha de atividades ali e o termo de compromisso de vocês. Ele cai lá no setor de estágio do polo de vocês direto já, e o documento aparece já montadinho. Então, é importante revisar bem as informações, preencher corretamente as informações, porque isso já vai cair direto dentro do documento, né? O setor de estágio já abre o documento preenchido por vocês, tá? Pessoal que está levantando a mão, Patrícia, Assim, o que a gente percebe, né, Marlova, é principalmente a data, o que mais ocorre equívocos, né, na carta, no estágio, porque nós temos uma data de início da disciplina,
né? Por exemplo, nós estamos tendo uma aula hoje, então a nossa disciplina já iniciou, mas o estágio, vocês estarem estagiando na instituição ainda não. Então, muitas vezes, vocês colocam datas equivocadas e isso não, a gente não pode permitir, né? E o setor de estágio, muitas vezes, não emite documento ou se emite, né? Às vezes, são muitos documentos, acaba que os profissionais não revisam tudo, os orientadores e a coordenação do curso, na hora de assinar, não assinam e nós precisamos reiniciar. Então, isso acaba gerando uma demora de vocês iniciarem estágio. Então, procurem, a gente tem as orientações lá na disciplina com as datas, o cronograma, procurem seguir o cronograma. Porque vocês pensam, vou na escola e vocês acabam, né, surge alguma questão, algum problema, vocês não conseguem iniciar o estágio, aquelas datas já não valem mais, então a gente precisa fazer um outro termo de compromisso, né? Então, isso é bastante importante que vocês cuidem nessa questão legal, que é da legislação, da lei dos estágios, o termo. A gente não pode fugir, não podemos mentir, né, dentro desse documento, né? Então, vocês cuidem bastante, façam, né, um cronograma junto com os seus orientadores, que vocês vão provavelmente fazer, mas já tenham no caderninho ali, vão anotando as datas, cuidando feriados, né? Muitas vezes nós temos aqui mesmo entre os nossos campos, nós já temos feriados distintos, então algumas vezes a gente mesmo se perde, né? Então imagine com todos os estudantes. Então vocês observem isso, né? O calendário daquela escola, daquela instituição, para que vocês consigam, né, ir planejando essas ações no decorrer do tempo do estágio. Isso que a professora Patrícia falou, quem está com a disciplina aberta, depois eu transmito aqui para vocês vão ver que tem ali o cronograma de atividades acima do plano de ensino. Vocês estão vendo que tem uma data pintada em amarela. Essa data pintada em amarela é a data que vocês, né, que a gente previu, que a gente conseguiria dar tempo de fazer a aula síncrona com vocês, até vocês iniciar as atividades, até fazer, né, escolher o espaço de estágio. Então, é importante, né, que quem conseguir iniciar no dia 24 de março, coloque 24 de março, início do estágio, e o término, obrigatoriamente para todos vocês, ele tem que ser aquele que está ali, que é 23 de junho. Por que tem que ser essa data, pessoal? Porque às vezes vocês dizem, não, mas eu vou fazer, nesse mês eu vou fazer tudo. Mas isso que a prof. Patrícia falou, e se não der? E se o supervisor lá não puder atender a vocês em alguns dias? Se vocês colocaram a data diferente ali do dia 23 de junho, vocês colocaram 23 de maio e não conseguem terminar até dia 23 de maio, vocês perdem esse termo de compromisso, a gente tem que fazer um termo aditivo. Então, a gente colocou até o máximo de prazo que tem dentro do cronograma da disciplina, que é dia 23 de junho, porque daí mesmo que vocês terminem antes, não tem problema. O que não dá é para terminar depois de 23 de junho. Se caso acontecer alguma situação, a gente tem que ajustar com o termo aditivo, mas daí cada orientador vai estar cuidando isso aí com vocês. Então, tá aqui pronto para vocês, né? Agora vamos supor, né, que a Kátia se atrasou um pouquinho, ela não vai iniciar no dia 24, ela não está com documentação no dia 24, mas ela consegue iniciar o estágio dela no dia 4 de abril. Não tem problema, a Kátia pode colocar de 4 de abril até 23 de junho, tá? Então, a data de início ali do cronograma é a data que vocês pretendem estar com a documentação pronta, né, que vocês estão podendo iniciar o estágio, certo? Não pode, por exemplo, depois na ficha de atividades, ter uma data diferente dessa janela que está prevista ali. Se a Kátia colocou lá de 4 de abril a 23 de junho o estágio dela, ela não pode depois trazer para a orientadora dela uma ficha de atividades que vai apresentar dia 24 de março como um dia de ida na escola. Se o termo dela tem autorização para ela só no dia 4 de abril iniciar o estágio, na ficha de atividades ela não pode ter registro antes dessa data, tá? Então, só para vocês entenderem o porquê das datas. Olívia, Leonardo,
Fabrícia, levantar as mãos, por gentileza. Prof. Marlova, nós estamos respondendo alguns questionamentos ali nas mensagens. Outros estão ficando, porque são vários, mas tem um que várias pessoas estão perguntando, então eu vou te repassar, se tu puder, já dar essa orientação, que é quanto ao local de estágio. Pessoal perguntando do Sistema S, se tem pós-ensino médio, que lugares que eles podem estagiar. O Sistema S pode também estagiar, tá? Porque eles têm cursos técnicos, não tem problema. SESI, Senai, Senat, né? Dependendo do lugar, não tem problema, eles podem realizar estágio nesses lugares. É como eu disse, não pode ir no ensino médio regular fazer, porque ele não é educação profissional, né? Ele é o ensino médio regular. Então, tem que ser uma instituição que oferte curso técnico, né? A gente sabe que tem instituições que são estaduais, a gente sabe que tem instituições que são particulares, e inclusive em Brasília tem municípios que têm cursos técnicos, tá? Que é de poder do município esses cursos, instituições com cursos técnicos. Não é só federal, tá, pessoal? Então, de região para região, a gente tem algumas diferenças nessa questão. Então, você sempre, onde vocês estão pensando, troquem uma ideia com o seu orientador, né? Porque aqui nós não conseguimos elencar todas que existem no Brasil. Então, fale com o orientador, eu pretendo fazer, né, em tal lugar, porque tem curso técnico tal. É possível, professora? Tá? Então, troquem essa ideia com o orientador de vocês. Olívia, gostaria de falar? Sim, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim. Bom, a minha questão é que eu tenho o Instituto Federal do Sul de Minas, aqui na minha cidade, sou de São João del Rei, Minas Gerais. Eu entrei em contato com eles pelo telefone, solicitando essas informações a respeito do estágio. E ela me passou a informação de que eu deveria entrar no site deles, que haviam essas informações. Quando eu entrei, eu vi que eles requisitavam alguns documentos. E os documentos são parecidos com os documentos que vocês também estão indicando, né? Que é o termo de compromisso. Os documentos que estão no Drive. E eu fiquei confusa de como que eu devo proceder, se eu tenho que assinar esses dois documentos, porque ficou, ao meu ver, parecendo que esses documentos do Instituto Federal do Sul de Minas também são como o de vocês. Então, assim, eu não sei se eu tenho que preencher o dos dois institutos, enfim, assim, eu fiquei meio confusa em relação a isso, não sei se teria como vocês me ajudarem a sanar essa dúvida que eu estou. Primeira questão, Olívia, que eu vou passar de orientação para você, assim, não faça esse contato por telefone, vá pessoalmente, tá? E verifique um setor onde você vai fazer o estágio, tá? Primeiro aspecto. Tá. O que você precisa preencher? As informações que estão na ficha, né, de confirmação. Então, ali vai pedir o supervisor. Se você perguntar por telefone, vai ser complicado, porque você vai ter que ir no setor, e lá no setor, eles vão te dizer se vão te aceitar como estagiária ou não. E aí vão designar um supervisor. E aí você vai conseguir coletar os dados. Aí eles vão te dizer assim, mas nós precisamos da apólice do termo de compromisso. Aí tu vai dizer assim, sim, eu justamente estou precisando preencher esses dados para gerar esses documentos que vocês necessitam. Aí o que vai acontecer? Quando você preencher no Drive, né, e tiver as informações, vai ser gerado esse termo de compromisso que vai dar para esse IFE todos os documentos que eles necessitam comprobatórios para que vocês realizem o estágio lá. O que vai acontecer? A gente precisa das assinaturas dentro do CIPAC. Então,
qual é o maior embate nesse momento agora, né? É que vocês vão precisar que o supervisor de vocês, que o diretor dessa instituição, ele se cadastre no CIPAC e assine esse termo, tá? Certo. Então, isso vocês vão ter que combinar, né, junto com o supervisor, do que vocês vão precisar, que vai ser gerado esse documento, que ele precisa fazer o cadastro, a gente orienta ali na disciplina também, tem os tutoriais, e eu oriento sempre vocês que vocês sentem junto com as pessoas e façam, né, esse cadastro dentro do CIPAC. Como que funciona esse cadastro? Então, o diretor, o supervisor lá do sul de Minas, ele vai se cadastrar dentro do CIPAC. O que vai acontecer? Não é no ato que ele ele consegue acessar o sistema para assinar o termo de vocês. Ele se cadastra, cai aqui na nossa gestão documental, o pessoal da gestão documental aqui vai deferir ou indeferir a assinatura digital desse supervisor, desse diretor. Então, é importante que siga muito bem o tutorial, que coloque o documento legível, que aquele documento, né, aquele termo que tem ali, que tem que assinar e colocar ali dentro de volta, que ele seja preenchido corretamente, que o endereço seja preenchido corretamente, porque às vezes as pessoas não preenchem o endereço naquele formato que está sendo solicitado ali no CIPAC, depois eu tento abrir aqui para mostrar para vocês. Então, é importante que vocês sigam ali bem atentamente. É um processo que geralmente dá alguns problemas, tá? Porque daí o pessoal cadastra uma senha na hora que faz o cadastro, depois esquece da senha que cadastrou, né? Então, é uma função, tem que recuperar a senha. Então, é interessante que vocês se apropriem bem, qualquer coisa, assim, se reúnam com o orientador de vocês para pegar alguma orientação, alguma dúvida que vocês não tenham conseguido. Então, é importante que vocês façam esse processo. Então, não significa que tu vai preencher documento em 2 lugares, tá? Tu vai coletar as informações e aí, a partir dessa coleta de informações, a instituição nossa que é responsável por te entregar esse documento pronto, com as informações que eles estão te pedindo aí, que tu viu que é praticamente a mesma coisa do que a gente falou, né? Sim. Vai estar tudo dentro de um documento só, que é o termo de compromisso de estágio, tá? E aí tu vai dizer para eles o quê? Que esses documentos, eles estão dentro desse termo, né? Que vai chegar para eles fazer assinatura e fazer leitura, né? Eles poderão ler o termo e aí proceder com a assinatura, tá? Aí você, depois que todo mundo assina, você consegue baixar esse termo, né, e entregar uma cópia para eles, se caso for a exigência, né, deles, ou virtual, né? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é ir presencialmente, levar a carta de apresentação assinada pela minha orientadora, né, do Instituto Federal, né, do IFAR, e depois eles vão me indicar um supervisor. Isso. Né? E aonde é que eu vou fazer esse primeiro momento de estágio. E tu vai ter que explicar para eles que tu precisa fazer o estágio dentro da gestão escolar, né? Dentro do ensino, em algum setor do ensino. Eu sempre indico assim que vocês evitem ir nos diretores, tá? Por quê? Porque o diretor ele tem uma rotina bastante atribulada, né? E vocês, muitas vezes, ele não consegue dar uma atenção para o estagiário. Então, assim, tentem ir nas coordenações de curso, no setor de apoio pedagógico, nos registros acadêmicos, nas bibliotecas, né? Nas coordenações gerais de ensino, nesses setores mais pedagógicos que as pessoas, além delas terem um tempo maior para auxiliar vocês no estágio, né, elas têm de fácil acesso os materiais e as informações, né, para trabalhar com vocês. Então, evitem fazer, vou fazer na direção do ensino. Mas aí, chegam lá, o diretor não consegue atender vocês, ou chega uma demanda urgente para ele fazer.
Então, tentem evitar, né, para que o estágio de vocês seja mais proveitoso, tá, pessoal? Marlova, só mais uma dúvida que eu fiquei. Em relação a esse primeiro momento que é de observação, você falou que é dentro de uma gestão. Então, eu não poderia, por exemplo, estar dentro de uma sala de aula, porque eu sou formada em teatro. Então, eu pensei que, num primeiro momento, eu iria observar as aulas de teatro, por exemplo, de artes, né? Que é feito no ensino técnico concomitante com o ensino médio, técnico junto com o ensino médio. Então, eu não poderia, teria que ser dentro de uma gestão ali, igual você falou, uma biblioteca, ou dentro de uma coordenação de ensino, em algum dos setores da gestão do ensino. Tá? Nesse estágio. Depois vocês, no estágio 2, vão fazer a observação da disciplina, da turma em que vocês vão realizar a docência, tá? É um outro estágio daí, a sala de aula, tá? Ah, tá bem, então. Tá certo. Primeiro, né, um professor, ele precisa saber como que a escola se gesta, né? Como que ela se organiza, para depois ele entender que conhecer a escola, conhecer a gestão, interfere diretamente no seu planejamento da sua gestão dentro da sala de aula, tá? Isso é muito importante, porque tem muitos professores que se formam achando que vão só ser professores, entram na sala de aula e não precisam de nada do resto. Não é assim, né? Leonardo. Obrigada. Boa noite. A minha dúvida, professora, é o seguinte, a respeito da quantidade de horas por dia desse estágio, o máximo da carga horária por dia que eu posso. 6 horas. 6 horas, certo. Quanto à questão dos dados na escola, supervisor, no caso, pode ser os dados do diretor, mas, porém, como agora você já me respondeu uma outra dúvida, essa questão eu posso ter um contato direto com a coordenação da escola, seja a coordenação pedagógica, né, como também, de repente, até a própria gerente escolar, que aqui eles chamam de GOI, né? Eu estou situado aqui no estado de São Paulo, eu vou fazer o meu estágio numa escola que é diretoria leste de São Paulo, tem o ensino técnico que é no ensino médio, a partir do segundo ano, me parece que tem uma turma de administração e logística, não sei se tem um outro técnico lá, e aí, nesse caso, esses dados não é de nenhum professor do ensino técnico, e sim da parte da supervisão da escola, né? Da parte da gestão. No caso, essa GOI faz parte da gestão, a diretora, vice-diretora, como você bem colocou, a diretora, o difícil já é um pouco mais difícil o acesso, eu entrei em contato com ela, ela falou assim, ó, tudo que você precisar, você vai conversar com a GOI. A GOI, ela vai te direcionar e ela vai te dar todo o respaldo que você precisa de tudo que você tiver que fazer aí, tá bom? Então, assim, ó, é importante que vocês acompanharem ali na ficha de atividades, eu vou tentar projetar ela aqui agora para vocês. É importante que vocês observem na ficha de atividades, né? Isso que vocês estão me perguntando, eu vou compartilhar aqui. Estão enxergando? Ainda não. Eu estou no celular, não sei se dá para visualizar. Apareceu, pessoal? Sim, apareceu. Tá. Então, vocês podem acompanhar aqui que quais são os dados que o estudante tem que preencher. Tá aí, o primeiro, né, são os dados do estudante. Certo. O segundo são os dados da escola concedente, né, e do representante legal, quer dizer, vocês vão coletar esses dados na instituição em que vocês vão fazer o estágio. Então, o nome completo, o CNPJ, o nome completo do diretor ou responsável legal pela escola. Então, acaba que muitas vezes, além do diretor, ele sempre, por vezes, nomeia outro representante legal pela instituição. Então, se um não pode assinar, o outro pode assinar. Então, é importante, às vezes, vocês verem, né, quem é que vai assinar esse documento. Às vezes, o diretor, ele delega para esse outro responsável legal, né, justamente para não centralizar e acumular tudo na responsabilidade dele, né? Então, vocês têm que observar isso aí. A outra questão, né, que tem aqui é o endereço, né? A área, vocês estão vendo ali que tem área ou disciplina onde o estágio será realizado. Não preencher, porque vocês não vão fazer em disciplina,
turma, ano também, né? Então a gente já colocou para vocês aí, ó, não preencher, deixa em branco, tá? Coloca um tracinho. Depois vem os dados do supervisor, tá? Com licença, aí que eu estou, justamente nesse ponto. Todos os demais já foram preenchidos, aí hoje eu fui lá, a dúvida era a seguinte, sobre a questão do telefone do supervisor, essa Goia, ela falou assim, ó, no caso, normalmente a gente fornece aqui o da escola mesmo, o e-mail institucional da escola e assim por diante. Aí eu falei, eu vou tirar essa dúvida, eu vou confirmar, sendo assim eu já preencho. Terminei essa parte aqui, aí eu encaminho para vocês, certo? Certo. Então tá bom, obrigado. Assim, ó, não, vocês veem que tem mais aqui, né? Olha aqui. Tem mais atividade aqui, né? Então, vocês vão ver aqui, até eu esqueci de trocar aqui no item 4, né? Vocês estão vendo aqui que tem mais coisas para preencher. Certo. Aqui, início do estágio e previsão do término. Lembram que eu falei para vocês que lá na disciplina está em amarelo? Vocês vão colocar aqui o início, cada um de vocês vai ter uma data, né? Não necessariamente todo mundo vai ser no dia 24 de março, né? Mas essa aqui é a data que vocês podem iniciar o estágio de vocês. E vocês vão preencher aqui também. Vamos supor que todos vocês vão iniciar nessa data aqui. 24 de março, obrigatoriamente, a data do 23 de junho. Tá? O que a gente colocou aqui? Carga horária. A gente colocou 4, sugere vocês colocar 4 horas por dia, né? Que isso vai dar 16 horas semanais, tá? Então, justamente para nenhum de vocês colocar 8 horas aqui e aí invalidar o termo de compromisso. Então, tentem colocar sempre menos de 6 horas aqui. Eu sei que vocês não vão fazer 6 horas por dia, então a gente já coloca uma média de 4 horas, tá? Aqui permanece marcado isso aqui que está marcado. Atividades previstas do estágio já está preenchido aqui, vocês podem deixar isso aqui mesmo. O cronograma, vocês estão vendo que é o mesmo da disciplina, tá aqui. Observações, aqui vocês vão escrever o setor da escola onde vocês vão realizar a atividade de observação de vocês, tá? No 5, colocar o nome do orientador, que é o do IFAR, de acordo com a distribuição apresentada na disciplina, né? Então, vocês vão colocar a professora Patrícia Perlin, o e-mail da professora Patrícia Perlin, o contato da professora Patrícia Perlin, o CIAP da professora Patrícia Perlin. Quando vocês acessam o fórum do orientador e a listagem de orientadores, vocês vão ver que esses dados estão lá já prontos para vocês preencher, tá? Estou de acordo com as atividades aqui, não precisa preencher, o 5.2 não precisa preencher, e vocês estão vendo que aqui na própria ficha já tem o indicativo do link do Forms, que vai direcionar vocês para preencher o termo de compromisso, que é o mesmo que está ali na disciplina. Então, preenchendo todas essas informações, vocês abrem aquele Forms ali, que é o Drive, onde vocês vão preencher essas informações da ficha novamente, porque daí vocês já estão com certeza que aquelas ali são as informações, e a partir dali vai ir direto do Drive, vai direto para o setor de estágio confeccionar o termo. Antônio. Boa noite, professora. Sobre a ficha, a senhora está ouvindo? Sim. Sobre a ficha, não era sobre a ficha que eu ia falar, não, mas aproveitando, lá em cima no 4.2, eu coloquei 4 horas, mas eu coloquei 12 horas por semana, porque eu estou prevendo que eu vou tentar ir 3 dias na semana, terça, quarta. Aí tô ok, né? Ok. Mas aí o que eu queria falar é sobre o estágio de Olívia, que ela estava falando do IFO Sul, lá de Minas. Eu acho que talvez ela esteja confundindo. Lá na página de estágio, é um estágio obrigatório que a gente se inscreve e concorre para umas vagas de estágio remunerado. Eu acredito que essa página lá, que eu cheguei a ver, é para uma seleção que é um estágio diferente, não é isso? O estágio de vocês é um estágio obrigatório, não é o não obrigatório, tá?
Então, por isso que eu sugeri a Olivia que ela vá diretamente e pessoalmente no setor, né, verificar um setor para ela fazer, porque o setor vai dizer, olha, a gente precisa que tu, né, faça tal contato aqui na instituição ou tal documentação aí. Cada instituição tem um fluxo, né? Então eu não tenho aqui como dizer claramente como vai ser para todo mundo. E por isso que eu digo, não façam por telefone e não peguem as coisas pelo site, vão presencialmente no setor que vocês, né, querem fazer o estágio. Ou vão na parte do ensino e peçam onde tem uma vaga para vocês poderem fazer o estágio, né? Eu vi isso aí, eu tinha pesquisado, eu olho muito os IFs, e eu vi lá, tem o botão de estágio, quando a gente vai, todos os estágios que estão lá, os editais, são para estágios não obrigatórios. Aí tem realmente licenciatura, aí 5 vagas em tal setor, já diz o setor, já diz o valor. Aí eu acho que ela está confundindo. Ela deve estar me escutando. Eu acho que ali não é por ali. Não, mas aí fica a dica. Fica a dica. Não tem nenhum lugar lá para estágio obrigatório, só não obrigatório. Não, tem a parte lá também que é do não obrigatório também. Pelo menos o link que eu acessei só fala sobre esse processo seletivo. Mas aí eu acredito que ela está confundindo. Mas aí fica a dica. Tá, obrigada. Como eu falei para vocês, vão direto nos setores, tá? Procurar o estágio, tá bom? Indo adiante, então, deixa eu ver aqui, voltar para a minha apresentação. Então, após, né, ficar tudo pronto, vocês só podem começar o estágio quando todas as assinaturas estão prontas, tá, pessoal? E o termo de compromisso está assinado, aí é que vocês têm liberação para iniciar o estágio. Eu vou parar de compartilhar a ficha agora e vou começar a compartilhar a disciplina. Aqui. Então, vocês viram que eu falei anteriormente, né? Então, vocês têm aqui os materiais de apoio, né? E leitura e documentos. Então, vocês estão percebendo aqui que vocês têm o plano de ensino, o regulamento, a listagem. A gente tem um informativo aqui que vai tratar disso tudo que eu passei para vocês. A carta de apresentação, o fórum onde vocês vão pedir a carta de apresentação para o professor, orientador de vocês, a ficha de atividades e o preenchimento, né, das informações que vocês coletaram na ficha de confirmação dentro, né, do termo de compromisso. Vocês viram que logo aqui embaixo vocês têm, o formulário do termo de compromisso do estágio obrigatório. Então, vocês estão vendo que tem um link. Vamos ver se ele vai abrir direto aqui. Apareceu para vocês o requerimento de termo de compromisso de estágio obrigatório? Sim. Então, vocês estão vendo, né, que vocês vão entrar dentro e vocês vão ir para o próximo, né? E aí vocês vão ver que as perguntas daqui são as mesmas da ficha de confirmação, tá, pessoal? Algumas a mais só que vai perguntar aqui. Mas vocês precisam preencher ele e aí vocês vão indo próximo, até enviar ele totalmente preenchido. Depois que vocês fizeram todo esse preenchimento, vocês estão vendo que aqui embaixo tem, tutorial de como o estudante assina no CIPAC. Então, lá vocês têm o SIGA-A e vocês têm o CIPAC. O SIGA-A, ele é acadêmico. O CIPAC, ele é administrativo. É a mesma senha. Então, vocês vão acessar o CIPAC e vocês vão, né, tem o tutorial certinho ali, e vocês vão assinar, porque o setor de estágio, ele vai vincular o nome de vocês no sistema e vai aparecer para vocês assinar, tá? Então, antes de assinar, leiam o termo de estágio, ver se o nome de vocês, ver se as informações estão corretas, revisem novamente. Que o orientador, né, e a coordenação, na medida do possível, tenta sempre dar uma leitura rápida, né, mas o orientador, ele lê ali direitinho antes de assinar, ver se o estudante não errou alguma informação, tá? Então, ali tem o tutorial que vai auxiliar vocês, né, em como assinar pelo CIPAC,
e tem o tutorial de como que a pessoa externa faz para se cadastrar para assinar. Apareceu para vocês o tutorial? Está aparecendo, Marlu. Então, aqui vocês vão ver, né, que como, onde acessa, né, assinatura de externos, aí vai aqui, vocês vão cadastrar, né, a pessoa externa ela vai se cadastrar, então são 2 pessoas da escola que vão ter que se cadastrar, o representante legal, né, que é o diretor ou quem ele nomeia também como representante legal, e o supervisor, os 2 precisam se cadastrar. Então, eles vão preencher esse formulário aqui, e muitas vezes é aquilo que eu disse para vocês, os erros acontecem aqui justamente no preenchimento, né, dos endereços, né? Então, é importante, sim, que vocês orientem bem o preenchimento, né, desse cadastro aqui. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vai pedir para vocês encaminhar, vai pedir para o pessoal encaminhar, né, os arquivos, né, dos documentos aqui. Muitas vezes o pessoal coloca documento vencido, aí não vai ser validado aqui pela nossa gestão documental, então tem que cuidar isso. Colocam documentos que não estão legíveis, fazem as fotos, não fica legível, então assim, tem que cuidar a foto, né, a qualidade da foto dos documentos que vai inserir ali. Aí faz o cadastro todinho, e aí o que vai acontecer? Aqui na gestão documental, eles estão assim, manhã, tarde e noite, né? O pessoal vai sempre validando aqui, o pessoal que vai se cadastrando. Se está tudo certo, já valida. Se tem algum erro, eles elencam ali qual é o erro e vai para o e-mail de quem se cadastrou, né? O motivo do porquê não foi validado. Então, isso tem que ser acompanhado, tá? E aí, se for corrigido, né, novamente, daí faz o processo ali, corrige o erro e aí é validado. Depois, como assinar os documentos no CIPAC, como é que esse externo vai fazer depois que ele está liberado para assinar, ele vai acessar, vai fazer a autenticação, né, com o usuário e senha, né, que ele cadastrou, e aí tem aqui o passo a passo de como ele faz para confirmar a assinatura, tá? Então, isso aqui é importante que vocês abram, que vocês verificam como é que é, para na hora, né? Sempre digo, pessoal, sentem do lado dessas pessoas e façam, se for o caso. Eu tive alunos que assim, ficou de se cadastrar e não se cadastrou ainda. O fulano disse que vai fazer o cadastro e não faz. Sentem do lado e fiquem até conseguir. Senão, vão passar a conversa em vocês. Porque professor é assim, a gente está no dia a dia ali na escola, surge um monte de coisa e tu vai fazendo, e quando vê, passou o dia, quando vê, passou a noite, tu esqueceu daquilo. Então, assim, destine um tempinho e se dediquem para isso. Pode falar, Leonardo. A minha questão agora sobre esse cadastro é uma única pessoa da escola que está inserida no contexto ali de gestão serve? Na ficha de confirmação, você vai elencar o diretor e o supervisor, ao menos que o diretor ele vai ser teu supervisor também. Daí é uma única pessoa que vai assinar. Certo. A minha preocupação é quanto a obrigatoriedade deles terem que fazer esse cadastro, entende? Que assim, que é como você disse, a escola, principalmente no ambiente da gestão ali, eles não param. E é o que eu observei, que eu fui lá até hoje, e eles já estão sem o quadro de agentes escolares completos. Então, até fui conversar com a Goela, ela falou assim, qualquer coisa que você precisar também pode acionar o Douglas, que o Douglas responde por mim também. Nós somos uma equipe aqui. Se eu não conseguir te dar uma atenção, você pode procurar ele e que está tudo certo. Aí, a minha preocupação agora é com esse cadastro que eles têm que se cadastrar e tudo mais. Mas aí, Leonardo, uma sugestão, já que ela te deu essa deixa, tu diz assim, Leonardo, seguinte, coleta esses documentos dessas 2 figuras aqui que eu preciso, vamos fazer o cadastro deles no CIPAC aqui, né? Ele mesmo pode
gerir, né, se eles autorizarem, né? Já que ela atendeu essa possibilidade de tudo falar com ele, então diretamente tu fala com ele, olha, eu preciso que ele se cadastre, ou tu faz o cadastro, né, para que eles não fiquem nessa responsabilidade, mas desde que eles estejam cientes, né, porque é uma assinatura legal deles ali que vai estar, né, sendo feita por essa pessoa. Então, pode ser que essa pessoa que te indicaram, né, vai fazer esse meio de campo entre essas pessoas que tu precisa. Tá bom. Aí, no próprio modelo aqui, tem um formato de link, etc., para eles começar a acessar e já seguir com o processo, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Então, tá bom, perfeito. Obrigado, viu? Tá? No mais, pessoal, aqui agora na minha, eu apresentei para vocês isso aí, eu abro para dúvidas, abro para os colegas também, se eu esqueci de alguma coisa, né? Então, fica agora esse espaço para a gente conversar, tirar as dúvidas de vocês, as especificidades, assim, dentro né, de mais um tempinho, que eu sei que muita gente já está cansado, a gente já está com 1h35, né, de atividade. Vai lá, Diego. Professora Marlova, boa noite mais uma vez a todos. Eu fiz uma pergunta no chat, mas eu acredito que é uma demanda muito grande. É muito comum esse procedimento no CIPAC entre os IFES? Entre os institutos federais. É comum Sim. esse procedimento? É um procedimento, posso dizer, rotineiro? Assim, eu digo, não consigo te responder, dizer que não é todos os IFES que utilizam esse sistema, tá? Tem outros IFES que usam o SWAP, que é um outro sistema, né? Mas é muito parecido os processos, né? Então, eles lá no SWAP também, por exemplo, se eu for fazer lá no instituto que trabalha com o SWAP, eu vou ter que me cadastrar como externa dentro do SWAP deles, ter um acesso, validar minha assinatura para daí assinar os documentos, entendeu? Então, cada instituição, por vez, né, tem um tipo de sistema, mas isso é obrigatório por lei, né? Na verdade, as instituições elas estão tendo que se adequar dentro dessas assinaturas. Tá? É uma pena que não é o GovBR que vale para todo mundo, que daí seria muito mais fácil, mas, enfim, né, qual é o objetivo, né, dessa lei? O objetivo é justamente, né, que as instituições acabem com aqueles monte de espaços, de armários e de acúmulo de papéis, e que isso tudo se transforme de uma forma digital, legalizada e autorizada dentro do fluxo de cada instituição, né? Então, na verdade, né, é acabar, né, com os arquivos e com aqueles espaços, né, que ficavam com muito papéis, né? Então, mas é obrigatório já há um tempinho, né, essa legislação, só que o governo foi dando um prazo para as instituições irem se adequando, né, com sistemas, com fluxos, né, e com a legalização dessas assinaturas digitais, tá? Eu acredito que o termo, eu usando o termo CIPAC ou SWAP, eles vão conseguir elencar. Sim. É bem tranquilo, assim, é bem comum. Não te preocupa, assim, que não é... Nós que temos que levar, né? Isso o colega Leonardo estava fazendo uma fala, é importante que a gente, antes de fazer essa visita, faça a leitura de todo o material, aproveitando o encontro síncrono, para que a gente crie um roteiro, para que a gente também não perca a viagem. Chegue lá, acabe esquecendo de falar alguma coisa que vai fazer com que a gente não consiga concluir o preenchimento das informações que está na plataforma. Obrigado. Exato. É isso aí mesmo. É por isso que eu insisto na ficha de confirmação, tá, pessoal? Né? Que vocês imprimam ela e levem junto, ou levem o note com ela aberta, porque aí vocês conseguem, né, não perder viagem, né? Acontece muito, Diego, isso aí, tá? Muito mesmo. Então, vocês têm que ter propriedade, né? Depois que vocês se sentirem apropriados, né? Daí vocês vão para a instituição para fazer, né, toda essa tramitação. O Instituto Federal aqui do campus, onde eu atualmente estou residindo, ele é bastante, como eu posso falar,
perante os outros IFES, eu estava atuando no Ceará, agora estou atuando aqui na Bahia, e ele é muito modesto. E, consequentemente, em virtude dessa modesta, o protagonismo dele e o trabalho efetivo referente à comunidade aonde o IFE está inserido, por isso que eu até falei, até brincando, mas é de extrema relevância, eu vou levar meu notebook para que eu tenha essa autonomia, esse protagonismo de fazer as coisas funcionar, porque, de uma certa forma, eu posso ter, como a gente já está discutindo aqui, essa dificuldade. Então, para justamente driblar essa barreira, eu já vou levar meu notebook justamente para uma eventualidade. Caso tenha alguma dificuldade, eu já estou preparado. Então, para que a gente também não seja antiético e acaba invadindo o espaço do outro, né? Vamos aguardar, né? E espero que dê tudo certo, né? Obrigado. Eu estava conversando aqui agora com uma estudante no WhatsApp também, né? Ela disse que a disciplina não está aparecendo para ela, mas eu tenho certeza que a Érida está aqui na disciplina como participante, tá, Érida? O que acontece? A disciplina não está aparecendo para ti. Eu já vou tentar... Obrigada! Estou com um problema na câmera, por isso que eu não liguei. Vou tentar orientar aqui, vou confirmar aqui para você. Ó, Professora Marlova, eu gostaria de contribuir, de repente pode ajudar a colega. Eu percebi que, como os componentes curriculares do semestre passado ainda estão no nosso ambiente da plataforma, e eles ficam elencados. De repente, se você observar, colega, pode ter um ícone de avançar e retroceder, e que, consequentemente, você avançando esse ícone, possa aparecer a disciplina para ti. Isso aconteceu comigo. Quando eu estava acessando a plataforma, eu não encontrei a disciplina. Então, isso vai dar configuração do equipamento, enfim. Então, isso pode ocorrer. Não significa que a disciplina não está disponível. É porque na configuração do seu equipamento não consegue mostrar todas as disciplinas. Às vezes é isso. Ó, aqui, ó, por exemplo, eu estou abrindo o meu painel, tá? Mas o meu não é parâmetro para vocês, porque eu tenho muita coisa aqui, tá? Mas aqui tem todos os cursos, né, que eu estou inscrita, e aqui embaixo, ó, mostrar todos, né? Vocês vão configurar ou só 12, ou só 24, ou só 48. Né? Então, isso mesmo, a senhora foi mais objetiva do que eu. Exatamente essa configuração que eu queria me falar. E aí, outra coisa que é interessante, ó, vocês estão conseguindo ver aqui que tem uma barrinha na lateral. O que acontece? Aqui eu posso colocar para visualização todos os que estão em andamento, ou só os encerrados, eu posso aqui escolher, configurar. Aqui, ordenar por último acesso, né, ou por nome de curso. Professora Marla e o caro companheiro, apareceu aqui, então valeu a torcida de vocês, porque não está aparecendo, não. Ó, então, aqui, ó, na lateral, vocês sempre procurem mexer essa barrinha, porque vocês já estão com vários componentes ali, e aí vocês podem ver que às vezes ele está mais para baixo. Tem 3 pontinhos aqui também, que vocês podem remover da visualização, né? Ou favoritar. E aí o que acontece é que, se vocês remover da visualização, vocês podem deixar visíveis só os que estão ocorrendo agora. Tá? Pode falar, José Bruno. Professora, uma dúvida. Eu sou professor do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul e eu queria saber se no nosso estágio a gente pode fazer com o nosso preceptor lá do estágio ser os técnicos em assuntos educacionais do setor de ensino. Pode, sem problema nenhum. Ah, que bom. Obrigado, professora. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Professora, é o Diego novamente. Embora a senhora não tenha mencionado em nenhum momento esse termo, mas surgiu, eu acredito que pode ser a dúvida de algum outro colega futuramente. Durante esse período do estágio supervisionado 1, haverá necessidade de fazer algum registro fotográfico? É porque eu também não tive a oportunidade de fazer a leitura dos procedimentos, e eu não vi a senhora mencionar isso. Há algum tipo de necessidade? É facultativo? É obrigatório? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre.
Então, sobre essa questão, né? Tudo hoje em dia, né? Vocês sabem que a gente precisa pedir autorização. Vocês me viram pedindo autorização aqui, né? Para fazer a gravação. A mesma coisa, né, vai acontecer nessa questão de registro. No relatório, a gente tem uma estrutura básica, né? Mas vocês podem elaborar cada um, né, o seu texto, as suas imagens, se vão ou não vão colocar imagens, né? Tudo, então vocês podem se organizar assim, né, para fazer as imagens que vocês julgarem necessárias e se forem autorizadas também, né? Mas, geralmente, como já é feito um termo de compromisso entre as instituições, geralmente é muito tranquilo, né, de vocês poderem fazer essas imagens, mas sempre peçam autorização para as coisas, tá? Sempre peçam, vocês podem fazer sim, até para ilustrar, né, o relatório de vocês depois. Não sei se respondi. Carla, também já levantou a mão. Eu estou em dúvida ainda, aonde pode ser estagiado? Pode ser na FAETEC, porque ela tem curso técnico, mas não tem escola, são cursinhos e o curso técnico. Pode ser lá? Se tem curso técnico, ela é uma escola. Tá? Então, para mim, tinha que ter o ensino médio e mais o técnico. Não, eu dei como exemplo, pode ser, né? No ensino integrado, que é o ensino médio mais o técnico, pode ser só nos cursos técnicos, que são os subsequentes, né? Que é esse caso que tu está me relatando. É FAETEC? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. FAETEC. Achei aqui. Deixa eu ver aqui o que tem. Tem ensino técnico aqui. Uhum. Então pode ser na FAETEC. Pode. Uhum. Então tá ótimo. Tá, só essa minha dúvida só. Obrigada. Professora, esse FAETEC é tipo aquele grau técnico também, né? Que é nacional, uma rede de cursos técnicos, né? O grau técnico também. Acredito que sim. A Prof. Kátia pediu desculpas, que acabou, a internet caiu, né, no hotel onde ela está. Então, ela falou que colocou algumas coisas nos comentários ali, mas que qualquer dúvida vocês podem, né, acessar, né, e contatar ela ali pelo Moodle, tá, pessoal? Mais alguma dos colegas, dos professores, tem alguma questão que gostaria de reforçar, elencar? Viu, Marlova, acho que só, né, retomando, foram várias dúvidas que nós estávamos tentando atender ali, várias foi atendendo também nas explicações, mas que também podem falar diretamente conosco se restou alguma dúvida, até do próprio preenchimento dos documentos, né, para encaminhar tudo certinho. Nós também podemos auxiliar na medida que vocês vão preenchendo, porque às vezes aqui no momento não conseguem sanar tudo. Então, só tranquilizar que eu acho que também pode entrar em contato conosco à medida que vão fazendo os processos, está tudo bem explicado no Moodle, até foi comentado isso também por um estudante, mas que nos procurem para sanar algum ponto que ficou em dúvida antes de encaminhar, que aí facilita também depois a própria assinatura, né, que o termo de compromisso fique certinho, a gente também vai estar auxiliando nesses próximos dias nessas etapas. Exato, a professora Mônica reforçou muito bem. Então, o dia de hoje, assim, a expectativa é grande, parece que é um monte de dúvida, mas, assim, com calma, vocês vão se apropriando. A gente tentou dar uma explanação geral, né, da disciplina, mas, principalmente, a gente focou nessa primeira etapa, né, que ela é muito importante. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Pessoal, corram atrás do local de ensino, corram atrás para fazer. Não deixem chegar junho, tá? Não deixem chegar junho, porque depois o sapato começa a apertar, tá? Então,
eu vou estar mandando, eu e as professoras vamos estar mandando mensagens ali, quinzenalmente, semanalmente, para vocês aí, pessoal. Abriu a etapa 2, façam as leituras, tem uma atividade, né? E ter avaliação, como, né, foi falado anteriormente, vocês vão ter 4 pontos relacionados ao mapa mental, que vai ser na etapa 2, e depois, né, mais 6 pontos do relatório, certo? Então, assim, tem que fazer o mapa mental, nem que seja para ganhar 1 ponto. Se não fizer o mapa mental, reprova no estágio, tá? Então, assim, tem que fazer, não tem como não fazer, tá bom, pessoal? Então, aquilo que eu disse, assim, e não façam por fazer, por favor, pessoal, assim, ó, chegar lá no final da disciplina, não ter feito o mapa mental, assim, ó, o que vai parecer, o que vai ficar claro para nós? Que o aluno nem leu o que a gente postou ali, tá? Então, queria pedir encarecidamente para vocês que não tenham esse tipo de atitude, né? A gente está num curso de formação de professores, a gente reflete, questiona e fala muito, né, sobre o trabalho do professor, sobre a educação. Então, sejamos nós coerentes, né, com aquilo que nós estamos realizando, com aquilo que nós estamos buscando, porque a gente sabe que a educação ela é um problema bastante grande, é algo que a gente tem muito ainda que caminhar, mas a gente precisa começar pela nossa caminhada. Então, assim, sejamos nós protagonistas, né, desse processo de formação consciente, coerente, né, responsável, certo? Então, queria, assim, pedir muito isso para vocês. Esse final de 2024, eu sou muito mais ativa, e início de 2025, para mim, assim, foi bastante complicado. Terminei doutorado, entreguei versão final de tese, tive algumas questões pessoais ali, assim, que me impediram bastante, então, assim, estar mais ativa nos grupos, mas eu tô de volta, pessoal, com 16, 17 quilos a menos, aí, mas eu tô de volta aí já para tocar o terror aí com vocês, tá? Então, vamos lá, porque eu vou começar agora a encher a paciência de vocês aí nos grupos, nas disciplinas da coordenação. A Patrícia viu aí, eu trabalhei essa semana 1000, cheguei assim a quase meus dedos ficarem inchados de tanto fazer e-mail e corrigir a CC e corrigir histórico da turma que está se formando aí. Então, pessoal, vamos... Agora, a partir de agora, como eu disse, vou tocar o terror em vocês aí, na disciplina e na coordenação, tá? Dose dupla para vocês vão ter que me aturar aí, certo? E eu queria só fazer um pedido, eu não sei se tem aqui, por último, né? O último pedido, mas eu vou mandar no fórum também. Hoje eu tive uma reunião no Colégio Politécnico, aqui em Santa Maria, que é vinculado à Universidade Federal de Santa Maria. Eles me chamaram para uma reunião porque é um lugar que acolhe muito os nossos estudantes. Então, se tem algum estudante aqui que pretende, que é de Santa Maria ou da região aqui, que vai fazer no Colégio Politécnico, favor, assim, enviar para a coordenação ou para o seu orientador, para que a gente possa preparar uma listagem de interessados para a gente poder encaminhar, né, porque o Colégio Politécnico quer se organizar para melhor receber, né, os estagiários. Então, para vocês verem assim, o ponto que a gente já está em termos de reconhecimento, né, que muitas instituições estão nos chamando assim, para preparar os seus ambientes para nos receber, tá? Então, se alguém de Santa Maria tiver por aí ou da região, né, por favor, assim, só nos enviar, né, a sua pretensão de local de estágio aí, se for no Politécnico, para a gente fazer essa organização. Combinado? Da minha parte, eu gostaria de agradecer todo esse tempo que todos vocês estão aqui presentes, mas é um tempo que se faz necessário, é um tempo assim que é muito produtivo, e dizer para vocês que não é o único momento. A partir de agora, assim, cada um vai com seus orientadores, vejam se a disciplina está aparecendo para todo mundo, se alguém que fez matrícula atrasada ainda não está na disciplina, porque pode acontecer, né? Então, por favor, pessoal, né? Se liga ali, aquela brincadeira, se liga, bico de luz, né? Porque a gente precisa clarear aí, né, a caminhada dentro da disciplina, tá bom?
Então, agradeço a presença de todos, desejo que vocês tenham, né, uma boa noite, um bom final de semana, que já se aproxima, né, e que a gente, assim, tenha uma caminhada bastante feliz, né, porque só produtivo não, né, mas que a gente também seja feliz, né, nesse processo todo, que vão aparecer desafios, mas também que vai trazer muitas oportunidades, e a gente também acaba conhecendo espaços que vão, né, nos abrir possibilidades, né, de atuação, certo? Um abraço a todos aí e um bom descanso. Então, professor, a todos também. Boa noite a todos.